E hoje nós vamos falar sobre retirada de sócio e dissolução de sociedade, tá? É um tema muito interessante, muita gente pode ter dúvida, não é? Porque, nossa, falar de direito empresarial é bacana, mas como cuidar de um tema tão duro como esse, que cuida logo do fim da sociedade ou da saída da sociedade, né, de um sócio da sociedade. Então, enfim, a gente vai tocar um pouquinho nessas questões, tá? Primeiro de tudo, muitas pessoas vêm me falando, porque eu encontro muitos alunos nos corredores e tal, e vêm me perguntando sobre os vídeos, falando, professora, eu não estou vendo os vídeos postando e tal. E, gente, aqui no nosso canal do YouTube, vocês estão vendo, eu posto vídeo toda semana, só que para você receber a informação de que o vídeo foi colocado, além de estar inscrito no canal, você precisa ativar o sininho, tá? Então, se você está chegando agora, já aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí quando a gente entrar ao vivo, toda sexta-feira, e quando entrar qualquer estreia de vídeo nosso durante a semana, porque eu sempre coloco algum conteúdo durante a semana interessante para você, aí você já fica sabendo e tem condição aí de acompanhar os nossos conteúdos. Tá legal? Então, só queria falar aí um pouquinho para vocês sobre isso, para que a gente possa cuidar disso, né? E, bom, por que trabalhar com essa questão da retirada, né, desse direito de retirada, se a gente está pensando nessa estruturação? Primeiro, vamos voltar lá sobre esse conceito de empresário. Quem é o empresário? O empresário é aquela pessoa que vai organizar os fatores de produção, né? Então, ele vai pegar o capital, tecnologia, os insumos e a mão de obra, vai organizar esses fatores de produção para desempenhar uma atividade, né? Então, ele vai escolher aí qual é o seu propósito dentro do mercado para desenvolver essa atividade. Nem sempre o empresário vai atuar no mercado sozinho, né? Então, às vezes, ele decide atuar como empresário individual e não tem problema nenhum, né? Então, ele vai lá, antes de desenvolver a atividade, porque a lei determina que a inscrição de empresário individual seja feita antes do desempenho da atividade, tá? Isso é determinação da lei. Então, ele vai lá, se inscreve como empresário individual. Qual o problema? Se ele se inscrever como empresário individual, ele vai responder com todo o seu patrimônio, né? Então, a responsabilidade dele é total, ilimitada. E qual é, então, o que o empresário acaba fazendo? Se ele tem o capital de 100 vezes o salário mínimo, ele acaba abrindo uma IRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Mas se ele não tem esse capital, o que ele acaba fazendo? Ele busca um parceiro comercial, um ou dois, e abre uma sociedade limitada. Qual é o propósito da abertura dessa sociedade limitada? Ele e os seus sócios vão determinar um valor que eles vão colocar nessa atividade, e aí esse valor vai ser um limite de perda, tá? Então, essa que é a grande vantagem de colocar esse valor numa sociedade limitada. Agora, da mesma forma que a pessoa coloca um valor na sociedade, ele pode exercer o direito de retirada,
né? Então, ninguém é obrigado a se manter numa sociedade. Então, isso fica muito claro. A nossa lei, ela permite que a pessoa saia da sociedade. Então, quando, por exemplo, eu tenho dois sócios e três, vamos imaginar uma sociedade que tem 3 sócios. Os outros sócios decidem alterar o objeto social e aquele outro sócio minoritário não concorda. Respeitado o prazo legal, ele exerce seu direito de retirada. Então, ele vai lá e e exerce o direito de retirada. Existe uma outra forma de exercer o direito de retirada? Sim. Vocês já ouviram falar do direito de retirada imotivada? Sim? Já ouviram falar aí do direito de retirada imotivada, sem motivação? Então, como assim imotivada? Eu saio da sociedade porque eu não tenho mais interesse em participar dela. Onde está o fundamento desse direito de retirada? Ora, o fundamento do direito de retirada é o mesmo fundamento que o fez participar daquela sociedade. É a liberdade, né? Lembram, quando a gente fala da livre iniciativa, a livre iniciativa ela é tratada no artigo 170 da Constituição, né? Então, é um dos princípios da ordem econômica. Mas a base dessa livre iniciativa é a liberdade. Essa liberdade, ela vem do princípio da legalidade geral. E onde está isso? Lá no artigo 5º da Constituição Federal. Tá? No artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, a gente tem a seguinte norma: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que a gente pode extrair daí, retirar daí para o particular? Significa que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, tudo que não é proibido pela lei, o particular pode fazer. Né? Então, eu já falei aqui em aulas anteriores, eu quero fazer um serviço de terapia para gatos, né? Serviço de meditação para cachorros, enfim, se existe mercado ou não, já é uma outra questão. Mas eu tenho uma liberdade de colocar esse serviço no mercado, minha escolha, tá? Então, é uma possibilidade. Vem daí, então, desse artigo 5º, dessa liberdade, a pessoa tem essa autonomia privada, essa autonomia, que antes a gente falava muito autonomia da vontade, porque no direito civil anterior, a autonomia da vontade era muito mais livre, não é? Hoje a gente fala mais autonomia privada, porque ela é limitada pela legalidade. Não basta só a vontade, né? Mas nós temos o limite da legalidade, o princípio da legalidade, tá? Então, é daí que vem o artigo 170. E não sei se vocês têm acompanhado toda essa discussão da medida provisória da liberdade econômica, em torno dessa questão, né? Porque, na verdade, quem tem essa prerrogativa de atuar no mercado é realmente o particular. Isso está claro na Constituição. Eu achei interessante que fizeram, né, essa medida provisória, foi feita essa proposta, tal, mas isso demorou para ser colocado, né, em discussão, porque realmente o país é muito atravancado com a burocracia, né? Então, quem sofre muito são os pequenos, né?
os pequenos empresários, os novos empreendedores, eles sofrem porque eles não conhecem as regras do jogo. E como eles não conhecem as regras do jogo, eles acabam entrando no negócio sem saber como é que eles estão entrando. Olha que interessante. Eu estava preparando aqui essa fala para vocês e eu separei um caso que trabalhei um tempo atrás e era de 3 sócios, né? E eles tinham uma sociedade que era pequena, não é? E eles separavam as cotas, basicamente 33% para cada um. Então, vamos imaginar lá, uma pessoa tinha R$ 3.333, a outra R$ 3.333, e a outra R$ 3.334, para tentar aí desenvolver uma atividade empresária. Ok. Agora, qual era a dissolução da sociedade? Era necessário que 75% do quórum decidisse pela dissolução da sociedade. Vamos pensar? Será que, se 2 sócios concordassem, haveria a possibilidade de pensar pela dissolução, ainda que parcial? Não. Por quê? Era necessário 75%. Então, a pessoa que escreveu aquele documento, ela não poderia ter colocado logo de cara que era necessária a unanimidade para a alteração, para a dissolução, etc. Né? Então, vejam, às vezes, quem assina o documento só vai perceber que assinou um documento que é muito desfavorável e que vai trazer um entrave muito grande para uma mudança, né, do quadro societário quando surge o problema. E foi o que aconteceu com esses sócios. Né? No fim das contas, a solução que foi proposta foi uma solução negociada, porque para fazer o levantamento de todo o patrimônio deles, e aí teria que fazer perícia, etc., não valia a pena o pagamento de perito, etc. Então, a gente fez por meio de uma negociação mesmo entre os advogados das partes e conseguiu-se um acordo depois de meses de conversas, né? Mas nem sempre é possível fazer esse tipo de solução negociada. Por isso que é importante que a gente planeje o negócio previamente. Né? E o Código Civil, ele fala que o empresário, ele vai desempenhar atividade organizada. Ora, a pessoa que desempenha a atividade organizada, ela sabe para onde ela vai. Ela sabe quais são os passos. E ela sabe exatamente o que ela vai aceitar a título de responsabilização, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de cláusula, um empresário que já é mais experiente já pediria para fazer uma alteração, um sócio, né, já pediria para fazer a alteração, porque falaria assim, olha, isso daqui não faz sentido, tal. O que acaba acontecendo? As pessoas que entram no mercado, principalmente os pequenos, né, empresários, essas empresas menores, acabam delegando muito essas decisões, que são decisões importantes, porque por vezes não tem a formação. Né? E aqui, o que eu defendo? Que é necessário, pelo menos, uma formação mínima para essas pessoas. Tanto que quem estuda uma escola de negócios, né, um curso de contabilidade, um curso de administração, tem algumas aulas de direito que são necessárias, empresarial,
a parte trabalhista, um pouco de direito tributário, para você conseguir dialogar entre áreas. E aí, até para você conseguir entender quais são as suas obrigações. Por quê? É o sócio quem se responsabiliza, não é o profissional que ele contrata. Percebem? Então, a partir do momento que esse sócio ele assina o contrato, ele vai assumir aquela responsabilidade. Então, se o contrato social fala que, apurados os haveres, o pagamento vai ser feito em 60 parcelas, então o pagamento vai ser feito em 60 parcelas, tá? Então, mas é muito ruim, demora, mas eu investi esse valor de uma vez só. Ok, mas você concordou naquele momento que a retirada do valor ia ser em 60 parcelas, tá? Por isso que é importante conhecer essas regras de construção da sociedade, conhecer mesmo as regras do jogo, para que você possa ter essa visão do direito empresarial essencial, né? É necessário conhecer esse direito empresarial essencial para que você possa ter um máximo de lucro, né? Porque a sua atividade vai ser mais organizada e para reduzir ao máximo as perdas, né? Claro, eu não estou dizendo aqui que com o direito você vai garantir o lucro, porque não dá nem para a gente falar isso, mesmo porque se a gente for colocar, principalmente quem precisa do contencioso, né? Colocar, enfim, nas mãos aí do judiciário, esperar que uma decisão judicial seja responsável pelo lucro daquela empresa, puxa, aí realmente isso não faz o menor sentido. Mas a ideia aqui é que essas regras sejam o bastante para que o empresário, aplicando e estruturando o seu negócio, ele consiga ter um mínimo de problemas possível, né? E aí ele consiga ter uma previsibilidade nos negócios. É para isso que servem os contratos. É para isso que você vai estruturar suas operações com os seus clientes. Então, não só, claro, a gente fala, então, falamos, né, em algumas formas de solução, né, de retirada do sócio. Falamos da retirada do sócio motivada, retirada imotivada. Temos também a retirada do sócio remisso. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão, sócio remisso? É remisso com 2 S's, tá? O que é o sócio remisso? Quando você entra numa sociedade, você vai subscrever uma parte do capital. Tá? Então, o que é essa subscrição? Significa você prometer um determinado capital para a sociedade. Então, você passa a ser devedor da sociedade, tá? E você precisa, posteriormente, integralizar. O que é o mais comum? As pessoas subscrevem e logo integralizam, tá? E o melhor é que não se faça essa integralização em muito tempo. Mas é possível que se faça parcelada a integralização. O sócio remisso é aquele que subscreve o capital, mas não integraliza. Então, o que é necessário nesse caso? A sociedade vai fazer uma notificação para esse sócio, né? Aí ele vai ter um prazo para fazer o pagamento. Né? A lei dá o prazo de 30 dias para ele fazer o pagamento. Se ele não fizer o pagamento, ele é colocado em mora, aí ele pode até ser processado pela mora, né, pelos prejuízos que ele causa, etc. E ele pode ser retirado da sociedade. Então, essa também é uma outra causa de retirada do sócio
que é o sócio remisso, tá? Então, vejam, aí, quando a gente fala dessas retiradas são sempre dissoluções parciais da sociedade, dissoluções parciais. Essas dissoluções parciais sempre serão dissoluções judiciais? Não, posso fazer dissoluções extrajudiciais, amigáveis. Elas só vão ser judiciais se as partes não entram em acordo, né? Mas se as partes entram em acordo, não haverá problema algum. Então, aí eles vão fazer os documentos, todos assinam, não há problema nenhum, né? E a gente tem também a dissolução total. Então, vejam, vamos voltar agora um pouquinho sobre a constituição mesmo da personalidade jurídica da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela vai construir a sua personalidade jurídica a partir do registro. Então, o registro, ele é constitutivo da personalidade jurídica da pessoa jurídica, tá? Então, ele é constitutivo. E ele vai, essa pessoa jurídica vai deixar de existir também com o registro do distrato. Então, é de registro a registro. A dissolução total põe fim a essa personalidade jurídica da pessoa jurídica. Tá? Eu posso ter essa extinção da personalidade jurídica pelo distrato, né? Mas eu posso ter essa dissolução judicial. Tá? Vamos imaginar, e a gente teve uma época em que havia a utilização a criação mesmo de pessoas jurídicas para fins, enfim, para tentar burlar a legislação trabalhista. Né? Então, ao invés de contratar o empregado como empregado, como CLT, com registro em carteira, o que eles faziam? Colocavam aquele funcionário dentro dos quadros societários. E aí ele passava a ser sócio da empresa. Qual é o problema? Se ele é sócio da empresa, ele é responsável pelo que acontece na empresa? Sim. Então, ele passa a ser responsável, por exemplo, se tem alguma reclamação trabalhista, etc. Assim. Então, é bastante complicado, porque muitas vezes a pessoa entrava nos quadros societários e não sabia absolutamente nada da administração. Então, era realmente alguma coisa que era por fraude. E a pessoa, às vezes, não tinha como dizer não a esse tipo de contratação, porque ela queria trabalhar, ela queria ter o seu ganha-pão, então ela aceitava. Né? Era uma época realmente que a pessoa aceitava, achava que era melhor porque pagava um pouco menos de tributo e tal, né? Então, enfim, acabava que aconteciam essas escolhas, né? Mas, enfim, no fim das contas, o que a gente percebe? Que, conhecendo essas regras, é possível que a parte possa escolher se efetivamente tem interesse em participar ou não do quadro societário. E, então, a gente consegue evitar aí esses problemas maiores, né, que advêm dessa falta aí de planejamento jurídico, planejamento societário, tá bom?
Queria falar um pouquinho aqui para vocês. Eu disponibilizei um artigo lá no nosso site, o cidadaniamil.com.br/retirada. E aí, eu vou deixar aqui embaixo o link para que você possa acessar, possa ler, né? E, enfim, possa ter aí mais uma informação sobre esse tema. Tudo bem?